clima em São Januário. A gente vai falar muito aí do Dia do Gigante da Colina, o Vasco aí que vive a expectativa da chegada aí do diretor executivo do Português. Vamos falar bastante aí sobre a preparação do Vasco da Gama para o jogo contra o São Paulo. O Vasco da Gama é definido pelo Diniz, o Vasco que tenta buscar os seus primeiros pontos fora do estado do Rio de Janeiro. Perfeito? A gente vai falar muito aqui sobre a situação de renovação de contrato e também sobre a chegada de jogador, porque o Vasco vai fazer uma reformulação no seu plantel e vai se reforçar consideravelmente. E algumas transações aí, inclusive, já estão muito bem encaminhadas. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever, perfeito? E coloque bastante atenção quando a gente for falar de reforço, porque o novo camisa 10, o substituto de Payet, está chegando no Rio. Bom, pessoal, amanhã o Vasco joga contra a equipe do São Paulo. Jogo dificílimo. Há muitos anos que o Vasco da Gama não vence o São Paulo lá no Morumbi. Tem que quebrar esse jejum se o Vasco não depender ali de outros clubes que estão ali brigando pelo Z4. O Vasco definido, o Diniz não inventou, só uma substituição no time do Vasco da Gama, que é a entrada do Hugo Moura no lugar do Jair, perfeito. O Vasco indo com Léo Jardim no gol, PH, João Vitor e Maurício Lemos. No lado esquerdo, o nosso bravo Piton. Lá no meio, o Vasco indo com Hugo Moura, Tietê, Coutinho, Nuno, o nosso bravo Ryan, voltando aí da seleção brasileira, e Vegete. Esse é o esquadrão do Vasco aí para enfrentar o São Paulo lá no Morumbi. O São Paulo está muito desfalcado aí, mas é um time muito bom, o time do São Paulo. Bom, a gente fala aqui sobre a situação do diretor executivo do Vasco, Edmar, que vai chegar aqui no Rio de Janeiro, apesar de não ter sido apresentado ainda, o Português está trabalhando já dos bastidores aí para poder apresentar novidades para o torcedor do Vasco. E nas últimas horas aí, as principais novidades aí foram o avanço aí na renovação de contrato de alguns atletas aí, certo? O Vasco da Gama vai renovar com o Felipe Coutinho, as negociações tá muito, mas muito adiantado, né? Mera formalidade aí, nos próximos dias ou nas próximas horas, o Vasco vai anunciar essa extensão de vínculo com o Felipe Coutinho por mais 2 temporadas, tá? 2 temporadas. Eu já dei a minha opinião aqui, não quero ser chato. Tem gente que acha que tem que renovar, outras pessoas acham que não tem que renovar, tá? O Vasco está aguardando aí o retorno do empresário do Paulinho também para anunciar aí esse desfecho aí de renovação de contrato. O Vasco propôs uma extensão de 1 ano, né? O Paulinho batendo meta e estenderá por mais 1 ano com o atleta. E a grande novidade é o Léo Jardim, né, cara? A situação do Léo Jardim, a verdade prevalecendo aí, situação que o Léo Jardim
chegou a um acordo aí com o Vasco da Gama, o empresário do Léo Jardim também, e o débito que o Vasco possui, o Vasco vai parcelar em 5 vezes. O Léo Jardim vai ficar no Gigante da Colina aí até 2030, certo? E hoje eu vi muita gente falando, não sei por que a tara nesse goleiro. Esse goleiro aí foi o goleiro que salvou o Vasco aí de rebaixamento, foi o goleiro que salvou o Vasco ano passado na Copa do Brasil e esse ano também. O Vasco escapou aí de muita humilhação, principalmente no jogo contra a equipe do Operário. É esse que é o goleiro que muitas pessoas falam: não, é ruim, é frangueiro, né? Mas que tem pegado muito, sim. Importante, e o goleiro assinando aí por menos de 1 milhão, tá? Tem gente que maquina, que trabalha contra o Vasco, né? A gente tem que fazer oposição contra a diretoria, não é contra quem está trabalhando. Bom, a situação é a seguinte: vamos falar aqui também sobre a situação de jogadores. Muita novidade aí, mas muita novidade importante. Uma dessas novidades a gente colocou no nosso vídeo da parte da manhã, que é a chegada de Gustavo Cuejá aqui no Vasco da Gama, numa negociação de empréstimo, né? O Grêmio quer muita contratação do lateral direito Puma Rodrigues, né? O Diniz pediu a contratação do Cuejá. O Diniz gosta muito do atleta, um jogador aí que o Diniz já disse que precisa de um volante com categoria para marcar e para sair para o jogo, perfeito? A situação também aqui do jogador Lescano, evoluindo momento após momento, tá? O empresário quer colocar o Lescano aqui no Vasco. O jogador realmente foi oferecido, tá? O Diniz gostou do que viu aí, o scout do Vasco também, certo? O Sforza pode ser posto nessa negociação com o Argentino Júnior. Isso mesmo. Olha como é que são as coisas aí, né? Parece que com a chegada aí desse português, né, o Felipe teria se afastado um pouco aí do departamento de futebol do Vasco. As coisas estão indo, né? Vamos aguardar para ver se concretiza, mas as coisas estão muito próximas aí de acontecer, perfeito? Então, novidade aí com relação ao Cuejá, ao Lescano, e dizer uma coisa aqui para vocês aqui, tá? Situação do Vitor Sá, o Vitor Sá está apalavrado com o Vasco da Gama. Vai ser um reforço de peso para o Vasco, porque o Vasco não tem um jogador assim no elenco. O Vasco é mais uma missão aí que o português terá de simplesmente fazer o processo de convencimento lá no Krasnodar, tá? O Krasnodar tem uma gratidão muito grande pelo Vitor Sá e o negócio tende sim a sair, já que o atleta quer retornar ao Brasil para simplesmente seguir a sua carreira, para estar perto da família. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade ela prevalecerá. Valeu!